André Moreira. Rogério Medeiros. Tudo bem? Tudo certo. Bem. Mas eu votei em você, sabia? Opa, obrigado. Obrigado. Então, se dependesse do meu voto, que não dependeu, você teria um bom resultado. Mas eu acho que você foi bem. O meu eleitorado é muito Dentro bom. de uma esquerda esfacelada, vocês Sim. estão tentando juntar, fazer uma nova esquerda, isso é bom para o Espírito Santo. E foi uma campanha que foi propositiva, mas sem deixar de denunciar o que está errado, né, Rogério? Veja, eu me lembro de você na OAB. Sim. Então, eu quero que você conte para nós a história das masmorras do Paulo Artung, do governo do Paulo Artung, que você deve conhecer com muita profundidade. Queria conhecer porque aquilo foi de uma violência humana terrível. Sim. Eu, quando fui para a Comissão de Direitos Humanos da Ordem, foi na primeira... Eu já estava na Ordem há mais tempo, desde que eu me formei, eu fui membro da Ordem, criei aquela coisa da Comissão de Advogados Início de Carreira, mas teve um momento em que eu entrei para a direção da Ordem e aí eu assumo a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Eu já tinha lá como outras figuras que passaram por lá, Francisco Erkenhoff, Elcias Castro, dois grandes advogados e grandes defensores de direitos humanos, então eu não podia fazer feio naquele processo, né? Assumi a comissão e lembro que em 2006 a gente fazia eu também era membro do Conselho de Direitos Humanos como representante da OAB, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem, mas membro do Conselho, e a gente fazendo uma inspeção no sistema, o sistema já estava todo desestruturado, se eu não me engano, na época já tinha 14 mil presos para um sistema que tinha 7 mil ou um pouco menos de vagas, né? O número de vagas era muito menor do que a totalidade dos presos efetivamente, então a gente começou a fazer aquelas inspeções para poder identificar a condição e a gente identifica na casa de custódia de Viana uma cela solitária, uma cela com chapão perfurado assim, para entrar um pouquinho de luz, mas era uma cela, era uma solitária. E nós pedimos para fazer a entrada naquela solitária que a gente queria fazer a inspeção. Nessa época a polícia militar estava tomando conta dos presídios. O caos era tão grande que colocaram a polícia militar, ao invés de estar fazendo policiamento ostensivo, estava tomando conta dos presídios. Aí eu lembro que o chefe lá da corporação da polícia que estava lá na hora falou para a gente que por ele poderia ir, que não tinha problema de segurança, mas que ele recebeu uma ordem do secretário de segurança, que era o Ângelo Roncalli, de que a gente não podia entrar naquela cela. Aí nós falamos que aquilo não era possível, houve uma suspensão temporária das visitas sob o argumento de que o sistema estava em problema de segurança e tudo mais, só que essa temporariedade virou permanente. E a gente teve que entrar com uma ação, com um mandado de segurança. Na época, eu acho que o Isaías era o presidente do conselho. Eu entrei com um mandado de segurança em nome do Isaías, como presidente do Conselho de Direitos Humanos, para garantir a inspeção em todo o sistema prisional, mas especificamente naquela unidade que a gente tinha sido proibido. Obviamente, nós perdemos a unanimidade aqui no Tribunal de Justiça. O tribunal disse que o Estado poderia determinar a comissão que faz a inspeção, ao Conselho de Direitos Humanos e tudo mais, que se submetesse às condições de segurança que o Estado identificasse. Um absurdo isso, porque senão não tem mais inspeção, porque basta o Estado dizer que não tem segurança. E se a inspeção é tanto mais importante quando não tem, quando as condições estão... Era, Paulo Artung. Exatamente. Então o domínio que ele tinha sobre o tribunal naquele momento fez com que a gente perdesse aqui a unanimidade, mas nós ganhamos a unanimidade o recurso ordinário em Brasília, no STJ, que declarou que mesmo que se tenha que avaliar junto do Estado, das autoridades, a questão da segurança, mas que a decisão pela visita e pela inspeção é de quem faz a visita. Era do órgão que fazia a visita. E a partir daí nós pudemos voltar a fazer a inspeção na casa de custódia de Viana e no restante do sistema prisional, o que gerou um desbaratamento daquela condição que já estava lá, aquele monte de preso morto, gente toda misturada. A casa de custódia de Viana não tinha sequer mais parede, né? Era um vão enorme,
que inclusive num tempo depois até o teto desabou, então assim, era uma situação totalmente Mas desumana. qual é a situação real dos presos nessa hora? Que você Pois é, quando a gente pegou lá, a gente viu, quando a gente conseguiu voltar a fazer a inspeção, os presos todos misturados, sem separação nem por idade, nem por tipo de crime, nem por nada. Quem garantia a segurança de quem estava fazendo a vigília eram os presos. Né? Quem estava fazendo a visita, os presos garantiam a nossa segurança e eles precisavam disso porque a gente denunciava as situações. Vi pessoas com sarna, com todo tipo de doença de pele, de contagiosa, decorrente daquela condição degradante. O chão sempre com um espelho de água assim, suja, misturada com excremento, com tudo. E um cheiro que eu não esqueço mais, é um cheiro que a gente continua lembrando dele. Inclusive um dia um sujeito falou assim, não, você precisa ler o livro do fulano que retrata o sistema prisional do Espírito Santo. Aí eu falei assim, amigo, esse cheiro ainda está no meu nariz até hoje. Né? Assim, não estou desfazendo do livro, mas eu não precisava conhecer o livro, o sistema a partir dali, porque eu tinha vivido aquele sistema. Né? A gente chegou a fazer uma inspeção depois aqui no complexo de Vila Velha, onde eu encontrei Cláudio Guerra num negócio que era meio um buraco, assim, ele estava lá, o seguro era um negócio estranho, tipo um calabouço, um porão. Fizemos a inspeção aqui, aí a inspeção começou a se abrir, a gente começou a identificar as situações graves, veio a CPI do sistema prisional, que a gente acompanhou, e mais tarde a gente acompanhou o Sérgio Checaira, presidente do Conselho Nacional de Política Penal e Penitenciária, CNPCP, eu acho que essa é a sigla, que fez aí, daí decorreu aquela denúncia, um pedido de intervenção federal no Espírito Santo por conta da condição degradante de violação de direitos humanos. E aí depois vem a denúncia que leva o Espírito Santo, o Brasil, às barras da Justiça Internacional lá na Comissão de Direitos Humanos da ONU, por conta desse quadro do Espírito Santo, né? Então tudo vai decorrer desse histórico aí. Não sou só eu que participei disso, mas assim, toda essa militância de direitos humanos que a gente conhece aí, Bruno Toledo, Gilmar Ferreira. O Bruno é que leva essa denúncia. Ele que faz a sustentação da denúncia lá, né? A denúncia foi feita inicialmente pela Associação das Mães de Vítimas de Violência, pela dona Maria das Graças Marcotte. E aí vem o CNPCP a partir dessa denúncia, a denúncia ganha expressão e aí ela é levada para uma conferência lá da ONU, um evento da ONU, e ela é apresentada lá. E o governo brasileiro passa a maior vergonha porque estava se omitindo em relação àquelas condições terríveis que já estavam, inclusive, tratadas em relatórios, em um monte de muitas denúncias feitas ao governo brasileiro. E o governo sempre dizendo que assim, não é bem assim, né? Tem algum exagero, até que vem o Sérgio Checaira, eu lembro na inspeção que o Sérgio fez, ele falou para a gente assim, acho que vocês minimizaram o tamanho das denúncias, das condições que estavam aqui. Por fim, ele achava que a gente tinha sido até bastante... não tínhamos colocado as cores tão vivas quanto elas eram. Não é tão terríveis como eram na verdade. Sérgio Checaira viu Casa de Custódia de Viana e viu o presídio metálico de Novo Horizonte. Que já era aquele modelo do presídio. A grande salvação do sistema prisional do Espírito Santo, que foi a ideia fantástica de botar preso em container. Né? E aí virou aquele outro terror, que já era um terror com as instalações anteriores, virou um novo terror a partir daí com a ideia de colocar pessoas dentro de container. A desumanização já está na ideia, né? A ideia já é desumana, né? Container não é para gente, né? Assim, você pode até adaptar containers para moradia e tudo, mas tem uma adaptação, não é pegar um container, abrir um buraco, botar uma porta e colocar pessoas lá dentro, sem com nenhuma condição. Aí transportou muita gente para os containers na época? Quando a gente, se eu não me engano, o presídio que tinha mais container era, na verdade, uma delegacia. Era aquela condição de preso ainda sendo cuidado por policial civil, que era Novo Horizonte. Né? Então era perto de uma delegacia e esses presos, a maioria deles provisórios,
sendo tomados conta por policial civil que estava em desvio de função, porque não é essa a função do policial civil. Né? Inclusive, uma das ordens foi que acabasse com essa história de preso em delegacia, porque a custódia de preso em delegacia ela tinha que ser só pelo tempo necessário à tomada do depoimento. Então, ou o preso é liberado, a pessoa era liberada ou era encaminhado para o sistema prisional. E isso não acontecia naquela época, porque o cara ficava lá, inclusive, cumprindo pena em delegacia. Né? Agora, o que era o principal problema dos presos? O que era pior para eles? Como é que eles se manifestavam nessa situação? Hoje era tanta coisa que é difícil pensar no pior. Tinha a insalubridade do ambiente, o contêiner tem vibração, então eles reclamavam que quando tinha algum tipo de vento, algum tipo de choque, o contêiner fazia muito barulho. Tinha o fato de que, para além do fato de estar dentro do contêiner e das condições precárias de todo o sistema, a comida era ruim. Eu lembro de presos que, na época, uma marmita, que eles chamavam de cascuda, né? Eram R$8, assim, era um valor muito, muito maior do que a qualidade da comida que estava sendo entregue, às vezes com peso menor. A comida já chegava estragada, então também havia muita reclamação em relação a isso. E havia as velhas declarações de tortura, né? De maus tratos e tortura. O próprio ambiente já era considerado um ambiente de maus tratos, né? Mas existia também o castigo, a tortura para conseguir disciplina, né? Além da tortura para obter prova, que essa não acontecia exatamente dentro do sistema prisional, acontecia antes, quando estava na delegacia, mas que eles também relatavam esse tipo de coisa. Inclusive, 2009, que é o final desse período todo aí, né, pelo qual eu passo, porque eu saio da ordem em 2009, é o período em que seu Luiz, que deu aquela entrevista aqui para vocês, estava preso por aquela denúncia que foi feita contra ele, né? Sei. Operada lá pelo Magno Malta e tudo mais. Então ele estava, pelo que ele relata lá, ele estaria aí nesse mesmo momento, né? Então, nesse mesmo período. Bom, é uma triste história nessa produzida pela Era Paulo Artung. Sim. Quer dizer, hoje você não acompanha mais, Sim. você não está... Deve ter melhorado bastante. Eles dizem que melhorou o aspecto físico, mas a desumanização continua presente no sistema. A gente ouve, as pessoas acabam falando para a gente por conta da referência, mas realmente eu não tenho mais a mesma presença. Agora, o processo é todo desumano. Você imagina um sujeito como Paulo Artung, que se orgulha da condição de um grande administrador, ter administrado aquela desumanidade total, aquela total falta de respeito à dignidade das pessoas, muitas delas não julgadas, inclusive, né? Como se isso fosse uma vantagem de estar julgado ou não, mas o que eu falo é que tem na cabeça geral das pessoas de que assim, quem é preso pode pagar por qualquer coisa. Não pode, mas muitas daquelas pessoas, inclusive, nem julgadas ainda estavam. Então a gente tinha uma condição em que misturava preso provisório com preso definitivo, preso, como eu falei, de idades diferentes, de crimes que estavam sendo imputados às pessoas, também crimes diferentes. Tudo isso deveria estar sendo separado no sistema e não era. Era uma promiscuidade total. Ele foi o gestor de um sistema penal violento e promíscuo. Bom, as masmorras eram o interesse dessa entrevista. Agora, como eu acompanhei todos os debates, você fazia um painel muito forte em cima da Era Paulo Artung, são 3 mandatos de governador. E você se reportava por uma coisa muito interessante, que é a questão fiscal. Você lembra? Sim. Você se reportava dela. Modelo de política fiscal irresponsável, né? Então, para encerrar, me deu uma visão dessa, porque sempre é bom mexer nisso, que a Assembleia, na época, fez até uma lei proibindo que a gente soubesse de quem eram que recebiam os deferimentos fiscais. Bem, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que não são 3 mandatos, são 4, né? São 4 mandatos. São 4 mandatos, porque o mandato do Renato é um mandato de Paulo Artung, uma cogestão entre Renato Casagrande e Paulo Artung, 2011 a 2014. Não mudou em nada especificamente nessa área da gestão fiscal, então foi preservado o mesmo modelo fiscal. Um modelo fiscal
que ele está fundado em colocar dinheiro dentro das empresas, através da isenção, do benefício fiscal, da renúncia. O Estado renuncia parte dos valores ali naquele modelo compete ou investe naqueles dois modelos. Se você tem uma noção, nesses modelos, quando a venda, por exemplo, se a gente pegar aí o setor atacadista, quando a venda é feita para fora do Estado, o que é recolhido para dentro do Estado é 1% do total. 12, dos 12 que deveria são ser. 11. Exatamente. 12 em média, porque dependendo do destino isso varia, mas na média 12%, então é 1%. Quando a venda é feita dentro do Estado, você cai de 17% para 7%. Então, 10% são apropriados aí pelo setor atacadista, e quando a venda final é feita para fora do Estado, é simplesmente 11% que é apropriado nesse jogo. Esse investimento, como dizem os economistas, ele é feito no ambiente interno da empresa, então ele não gera, além desse diálogo aí, através da folha salarial, ele não gera nada de desenvolvimento para o Espírito Santo. Se uma empresa dessa vai embora, ela leva esse dinheiro todo com ela. Né? Ela leva o dinheiro que ela acumulou e que entrou para o patrimônio. Sem contar que ela gera uma capacidade de concorrência dessas empresas que é mentirosa, é perversa, porque ela não é concorrente, ela não é melhor da concorrência porque ela é mais capaz de concorrer. Ela está concorrendo melhor porque ela paga menos imposto. Só que o consumidor final está pagando a mesma quantidade de imposto. Acha que esse imposto está indo para o Estado, mas a maior parte dele está indo, na verdade, para essas empresas aí do setor atacadista. Esse sistema... Mas o setor atacadista, o Espírito Santo em ação é que tomava conta do dinheiro. Exato. Que até o rapaz foi até candidato ao governo. Isso, e ele foi um defensor desse modelo, dizendo que gerava 800 milhões de reais de imposto. Na verdade, ninguém tem como saber isso, né? Porque, como você disse, nós fomos impedidos pelo governo de Paulo Artung, finalzinho de 2015, de ter acesso à relação de empresas que recebiam os benefícios fiscais no Espírito Santo. Inclusive, eu faço essa pergunta ao Renato no último debate, né? Eu faço a pergunta: se você for eleito, você se compromete a abrir a caixa preta aí dos benefícios, das renúncias fiscais? Ele se comprometeu, agora nós vamos ter que cobrar dele. Início de 2019, ele precisa abrir, nós precisamos saber quem são essas empresas, saber quais são as contrapartidas que elas assinaram com o Estado e se elas estão cumprindo essa contrapartida. Uma das contrapartidas é aumento de empregabilidade. Será que tem aumento? Um aumento parece de 5% na empregabilidade dentro do setor. Será que isso foi conseguido? Será que o número de empregos está garantido, principalmente numa época de crise dessa? A proposta que a gente defendeu em todo momento é a substituição desse modelo por um modelo em que esse incentivo se dá no que os economistas chamam de ambiente externo, que é você melhorar as condições econômicas da sociedade, melhorar a educação, melhorar a infraestrutura, melhorar acesso à saúde, melhorar acesso a todos os serviços públicos, para que a competitividade seja orgânica e não induzida, né? Assim, você torna ela mais competitiva, porque toda a sociedade se torna de alguma forma mais qualificada, e não você colocar perversamente dinheiro dentro das empresas e dizer que elas são melhores. Aí a gente fica ouvindo esses caras falarem não pode dar Bolsa Família, não pode dar incentivo para as pessoas, para os pobres, mas as empresas podem ter incentivos que desvirtuam, inclusive, a própria lógica da concorrência, né? Eles são defensores do liberalismo da concorrência, mas as empresas podem receber benefícios para desvirtuar a lógica da concorrência, enquanto a pessoa que está necessitando, a pessoa pobre, a criança, não pode receber um benefício. Peraí, só para ajudar, então encerrando, deixa que eu vou encerrar. Sim, mas as transnacionais, todas elas usam esse ICMS, e elas são isentas do ICMS, mas, exatamente. Mas as transnacionais, quando compram equipamento para o seu pátio, que tinha que pagar o ICMS, ela faz crédito para receber depois. Ela também... E ela não paga ICMS sobre o que ela exporta. Ela também joga isso para outra empresa. Para outra empresa, transfere esses créditos aí. Então, isso é uma perversidade. Por isso que nós falamos durante a campanha toda que a gente estava tentando inverter a lógica do desenvolvimento econômico e do modelo fiscal do Espírito Santo. Obrigado. Eu que agradeço essa
oportunidade. Mais uma vez, obrigado.